Começando. 3, 2. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos assiste aqui no nosso podcast Médica e Mística, hoje com uma ultra mega celebridade mística aqui do meu lado, que está me dando a honra de trabalhar e de falar comigo aqui nesse momento no nosso podcast, que é a Larissa Dickel, mais conhecida no mundo astrológico como a Astrolover, gente. É ela mesma! Que tá aqui comigo. Olá, que honra estar aqui com você. Ai, a honra é toda minha, meu Deus. É muito minha. Muito feliz. Vocês não sabem de essa mulher, meu Deus, viu? É coisa de louco aqui o que o Sutil fala com ela, viu? Mas, muito bem, Lari. Então vamos começar agora. Lari, eu não vou chamar de astrologia. Lari. Lari, primeiro eu quero te agradecer, então. Uma honra e uma alegria imensa, você sabe, né? A admiração que eu tenho por você, pela mulher que você é, pela astróloga que você é, pelos conhecimentos que você traz para esse mundo de uma maneira tão facilitada, né, pra gente, né? Porque eu, por exemplo, sou uma que eu tô aprendendo com ela aqui a astrologia, né? A gente lê um pouco e tudo mais, mas, né? Então, me conta, deusa, conte para mim, para nós, né? Como é que começou isso aí? Da onde vem a astrologia na vida da Larissa? Me conta. Astrologia, eu acho que nada é por acaso. Sempre achei isso. E foi quando eu tinha 8 anos, visitando a casa de uma tia, que já não está mais no concreto. Ela tinha uma floricultura. E daí, olha, prestem atenção. Flores. Ela tinha uma floricultura, e enquanto a minha mãe estava conversando com ela, ela me dava um livro muito grosso, que eu, pequenininha, com 8 anos, magricela, eu olhava aquele livro e ele era gigante. Ele era o livro da Zero Hora. Foi uma coleção que a Zero Hora fez lá em 1990. Sim. Aí, eu lia só sobre Capricórnio. E eu, com 8 anos, eu me identificava super. Nem sabia por quê, né? Eu leio, eu sou assim. Então, começou ali, então todas as vezes, que era mais ou menos uma vez na semana, que a gente ia conversar com ela, eu lia aquele livro. E era muito a forma como ela me entregava, cara. Ela me entregava uma joia. Então, não era um livro qualquer, ela dizia, ó, cuida desse livro. E eu cresci no meio de mulheres bruxas, eu tive a sorte de... né? Então, como a gente conversou, uma era escondida, benzedeira, a outra não podia dizer que gostava do espiritualismo. Na cara, todo mundo era concreta. Mas na retaguarda, tudo bruxa. Amamos, gente. Então é maravilhoso. Com 16, 17 anos, eu estava fazendo roda de cura do feminino. E eu, uau! Nossa! Amava. Então sempre gostei disso. Existiu uma fase em que eu neguei muito a astrologia, porque eu descobri que existia o horóscopo de jornal. E por que eu gosto tanto de falar isso? Porque muita gente até hoje não acredita em astrologia por causa dos horóscopos. Sim. Então eu pensava, como é que o horóscopo de Leão vai estar igual para todo leonino? Quer dizer que o dia de todos os leoninos vão ser iguais? Então foi aí, fato, que ali eu criei a primeira ruptura com a astrologia. Mais ou menos quando eu tinha 12 anos. Era novinha. Bem novinha. E eu fiquei até uns 16. Com 16, eu descobri que existia mapa astral. Porque até então eu sabia de ascendente, eu não tinha conseguido fazer ainda. Então, desde os meus 16, eu comecei, se existe mapa astral, deve ter livro falando disso. Aí começou a jornada, né? Então, foram desde os meus 16, e eu comecei a brincar, depois de fazer o meu, de fazer das minhas amigas. Então, muita gente teve a sorte de fazer o mapa lá atrás, porque eu ia testando, eu ia entendendo, conversando sobre as pessoas. Porque pensa, né? Eu, capricorniana de sol, minha mãe e meu pai, todos diferentes. Então, foi através da astrologia que eu entendi, gente, é por isso que todo mundo é diferente. E foi através da astrologia que eu me conheci de uma forma profunda, cara. Porque eu olhava o meu meio do céu, né? Para quem não conhece, o meio do céu é para onde a nossa vida caminha, principalmente com relação à carreira mesmo, a tua projeção de vida, e era peixes. E eu, no concreto, trabalhando no corporativo, eu achava que era ridículo.
O que tem a ver isso? O peixes, um signo sutil. Os peixes é totalmente sutil. E eu no concreto, trabalhando com tecnologia, querendo ser executiva sênior. Imagina. Então, eu estava totalmente perdida. Eu não tinha conexão alguma, né, com o meu mapa. Por isso que era tudo tão pesado. Pesado. Eu não... Então, era meu sonho ser executiva sênior, mas fazer uma reunião não era leve, que nem está sendo agora. Era tudo muito pesado, era muito sofrido. Até que um dia eu olhei, vou conversar. Perguntei para minha mãe, eu nasci mesmo nesse horário? Ela, sim, com certeza. Eu, não. Então, agora eu vou olhar de verdade para isso aqui. E comecei. Então, aí eu tinha uns 17 anos, 18. Comecei de verdade a olhar, continuei negando por muito tempo, gente. Não é uma coisa assim, fez o mapa, 5 anos, né? Maravilhosa, do nada. Sim. Não, por muito tempo, porque eu pensava, você é o quê? Na minha cabeça você é espiritualista? Porque eu não sabia do que benzedeira, né? Como o pessoal fala. Exato. Mística, né? Vou passar fome. Era o que eu pensava, capricorniana, né? Então, continuei, abandonei a astrologia para mim. Olha que ridícula que eu fui. Calma. Mas totalmente necessária. Normal, né? Se eu não tivesse tido esse processo de ter a minha visita à sombra, eu não teria olhado para minha redenção depois. Sem dúvida. Então, fiquei durante mais um tempo não gostando do meu meio do céu e eu olhava só para o restante que eu amava. O ascendente, os outros pontos que super tinha identificação. Então, foi um processo, inclusive, que eu passei com um complexo materno, onde eu percebi, aí já falando de deusas, onde eu me reconheci Perséfone, e principalmente filha de uma Deméter muito forte, que eu olhei para Larissa, olhei para o meu mapa e vi que não era uma mesma pessoa. Eu vi que eu estava muito desconectada. Foi aí que eu conheci Jung, que Jung fala dos opostos. E foi ali que eu descobri que ele também entendia que ele tinha a sua primeira persona e depois a sua segunda persona. Nossa, quando eu vi que ele falou isso, eu entendi, então eu não estou perdida. Porque eu tinha muito medo de, nossa, eu sou simplesmente o resultado do que minha mãe ensinou, do que meu pai me ensinou, da minha vida, e eu não estou conectada com o meu mapa astral. Então, quando eu conheci Jung, vi que isso também era um processo que aconteceu. Eu entrei de vez no meu mapa astral, comecei e criei um astrologia. Então, ali eu preciso realmente botar para o mundo, nem que seja aos poucos. Então, a minha ideia de colocar um astrologia para o mundo foi uma questão interna minha. Eu preciso viver, nem que seja 10% da minha semana, o meu lado místico de meio do céu em peixes. Maravilhosa. E eu não tinha pretensão de verdade que um dia eu fosse largar 100% o concreto. Não pensava. Porque eu tinha na minha cabeça, eu ganho bem, eu estou no caminho, eu sou feliz. E sempre sofrendo, até que recebi o diagnóstico da doença, tive a minha segunda morte simbólica. E ali, mesmo assim, não olhei. Mas, de certa forma, e engraçado, porque essa morte simbólica eu vi na Revolução Solar, no mapa da Tritória, é isso de quando eu descobri o diagnóstico. Eu fui fazer minha revolução e apareceu que eu tinha essa questão que poderia fazer uma visita ao submundo através do sutil, né? Então, ali começou todo o processo que vivo hoje e onde eu decidi viver de verdade o meu meio do céu e deixei o concreto de lado. Saiu do corporativo? Saí do Não corporativo. sabia, tô sabendo. Parabéns. Gente, é uma transição. Foi uma transição de, gente, 6 anos. Nossa. 7, né? 7. Foi uma transição desde... Eu não sabia, mas olha que bom. Eu digo que bom, gente. Porque todas nós, em certo grau, estamos nessa jornada, na verdade.
porque a gente se abafa demais, né, Lari? A gente se embota demais, justamente por medo de se amar. Quando, na verdade, a nossa saída é essa, né? Exatamente. Então, esse processo que levou muito tempo, por isso que eu digo, não tentem forçar as pessoas a fazer isso tudo rápido. Isso. Porque, inclusive, nas revoluções passadas não diziam que eu ia escolher. A desse ano disse, você vai escolher um caminho que para mim era óbvio. Eu tendo o meu mapa astral, eu sabia qual era o meu caminho. Sim. Era o sutil. Sim. E é tão leve estar aqui falando sobre isso, é leve. É prazeroso, não é? Não é trabalho, né? Não é trabalho. Eu amo, simplesmente eu amo falar de astrologia, conversar com as pessoas, e principalmente o que eu mais amo é ver a pessoa depois de uns meses. E ela me dizer, fiz isso, aquilo, tá acontecendo. Comigo foi um caso, viu? Só pra falar pra você. Ai, é tão bom mostrar o GPS pra pessoa. Maravilhoso. Não, é o que eu digo, gente, é um dom, é um dom. É um dom. Você tem um dom mesmo, mulher, no que você faz, no seu trabalho. Então, não, Deus livre, Deus nos livre, né? Deixar isso abafado e não trazer isso para o mundo, mulher, porque isso faz diferença para muitos, e é como você está falando. Para algumas pessoas, isso é mais complexo, isso é mais difícil, né? Assim, de você ter esse entendimento. E para você, parece que é assim, a tua alfabetização, né? É algo assim que me perguntam, assim, que livro você leu que fez... Vou te falar que não tem. Eu sei. E aí eu levo até para terapia, cara, que egoísmo. Mas não teve um livro que me despertou. Não é então, livro. deixa eu contar uma coisa. Olha as sincronicidades que eu amo. Mas eu quero saber muito. E depois eu te conto uma também, mas vamos lá. Sabe esse livro que eu falei? Falha, inclusive, falha. Essa tia amada do meu coração, ela faleceu uns anos atrás. Uhum. E eu entrei em contato com a filha dela falando desse livro. Então, olha, graças a ela, a introdução dela na minha vida, eu sou astróloga hoje. E eu queria muito esse livro. E esse livro já não existe mais. Né? Nossa, a gente fiquei tão triste. Tipo, cara, o livro que fez a minha introdução à astrologia. Né? Ok, aceitei. Passou um tempo. Meu sogro tinha falecido, né? E o meu sogro, ele era muito místico. Muito. Um Hades total. Muito místico. Era Rosa Cruz, o pai do Rafa. Então, ele amava signos, almanaque do pensamento. Então, assim, ele podia, no que ele conseguia, ele era um homem muito místico. Sim. Minha sogra taurina, zero. Nem acredita nessas coisas. Ai, gente, por que tem que ser assim, né? Momento de desabafo. O que aconteceu? Ele faleceu. Um dia ela liga pro Rafa e fala assim, tem uns livros do Pedro aqui, eu tô colocando fora. Só que tem uns de signo. Pergunta se a Lari quer. E eu, claro, nem sabia que livro era. Que eu quero. Vou dar, livro antigo, adoro. Um deles não era o livro. É o almanaque. Da Zero Hora. Da Zero Hora. O livrão que eu achava que era gigantesco. Que é o Então, inclusive, nas fotos que eu fiz pro Astrolover esse ano, eu coloquei ele porque esse aqui, ó. Isso! Não sei se vai dar para aparecer. Mas é esse livro. Se não, vão lá no Astrolover, né? @Astrolover, faz favor. Maravilhoso. Tava lá o livro. Voltou para sua mão. Não, é o mesmo, mas é livro. E detalhe, foi justamente no momento do meu aniversário que eu falei, eu decido e escolho, a partir de agora, eu só sou astróloga. Tchau. Sutil. Tchau pro resto. Tchau concreto. E a família enlouqueceu, né? Bateu a cabeça. Agora que ela é o que ela queria, ser sênior, bateu a cabeça. Bati a cabeça. Bati a cabeça, fiz o TCE e tô sem chance de recuperação. O livro foi a forma mais concreta que o universo me trouxe de dizer. É por aí, bem. É aqui. É isso aí. Então, maravilhoso. Gente, essas histórias, olha, isso é muito ouro, né? Porque isso, Lari, que você está comentando aqui, nada mais é do que uma das etapas da jornada da heroína.
da jornada da heroína, que eu tanto falo, mulherada, para vocês leiam esse livro, quem não leu ainda. Porque é exatamente, a gente vai até o topo da montanha, né? Eu cheguei, você chegou lá, né? Você era o CEO lá do negócio lá, né? O negócio que você queria ser, e tá. Mas assim, mas e daí? Né? E a custa de quanto, né? A custa de quanto? Quanto sofrimento? Quanta exaustão, né? Não é verdade? E aí o que acontece? As sincronicidades vêm acontecendo. Gente, é maravilhoso. Isso assim, é como eu digo sempre, né? Entenda os sinais, aprenda os sinais. Eles vão estar lá pra gente. E o que acontece? O livro volta para sua mão, sim, né? Nesse momento, no aniversário, no novo nascimento. E foi engraçado, porque todos esses anos de astrologer foi de muito preconceito meu com o astrologer. Olha porque só. Como assim? Eu do concreto, do mundo totalmente patriarcal, onde os homens têm mais vez. Eu vou dizer que eu sou astróloga. Eu morria de medo deles descobrirem que eu era astróloga. Eu tinha preconceito com a astrologia. Medo do julgamento externo. Medo do julgamento externo. Isso é uma coisa que assombra. Você, uma bruxa. E eu achava que isso era péssimo. Hoje eu quero que me chamem de bruxa. Hoje, gente, gente, me chama para ler essa astral, né? Então, nossa, todo o processo não é curto. Não. E um dia eu acordava maravilhosa sendo astróloga, outro dia não, mas espera aí que eu tenho uma reunião. Mas espera aí que eu tenho uma reunião. E sentir no corpo. Eu sei. Eu entrar numa reunião do corporativo, me dava dor no estômago, era calafrio, eu sentia... Era uma coisa assim que meu corpo não gostava do que eu fazia. E isso foi muito tempo até entender que realmente eu cheguei no alto da montanha, a que custo? Até que o corpo gritou e disse, pelo amor de Deus, bateu a cabeça. Bateu. E muito disso, Lari, eu acho que tem relação com... Isso eu acho, pelo menos agora sou eu, né? Com esse despertar que está acontecendo. Com essa tomada de impulso, né? É uma pulsão mesmo que está acontecendo, né? Em relação a esse despertar do feminino. Da gente parar de negar a nossa potência criativa, a nossa potência intuitiva, que não vai ter relatório mesmo, que não vai ter número mesmo, que não vai ter artigo científico, talvez daqui uns décadas, né? Mas agora não tem e tá tudo bem. Pra gente tá maravilhoso. Por quê? Porque o nosso modus operandi passa a ser esse, não é verdade? Hoje você tá mais leve, não tá? Depois desses 2 meses, não é verdade? Nossa gente, eu falo. É o ato de fé, é o salto de fé, né? É você se jogar. É o salto de fé. Exatamente. Mas não se preocupa, que a rede da Mãe Gaia tá lá para nos buscar. Maravilhosa. Sempre. Esse que é o negócio. Então a gente não precisa ter medo, mulherada. Não precisa ter medo. Agora, claro, é o que você fala, né? Também não é aquela coisa assim, vou embora, pá, bate a cabeça. Não é que foi isso, né? Não. Foram 6 anos, né? Mas são quase 7 anos. Mas são 7 anos, aí que tá, né? De muito, primeiramente, conflito interno. Eu sei que eu também vivi isso e eu vivenciei isso até o momento em que eu dei o ouvido completo ao sutil, que eu já contei aqui essa história, né? Que foi um sonho que eu tive que me entregou na mão uma capa que, agora vá, agora você tá pronto. Então, naquele momento, eu dei a voz para o meu sutil, para o entendimento daquela simbologia, e eu concretizei o Medicina Simbólica no início desse ano também. Agora, a mesma história. Tudo que você comentou e passou, eu também passei, e ainda passo, né? Porque dou aula, né? Dou aula na Universidade de Cirurgia, né? Mas cada vez mais a gente consegue ir se soltando essas análises, justamente. Até porque o momento é como eu te digo, como esse despertar está acontecendo, uma massa crítica cada vez maior de mulheres está... mulheres, né, gente? Tá conseguindo enxergar isso, né? E dessa forma vai ficando, vamos dizer assim, entre aspas, cada vez menos incomum que você encontre
pessoas que estão falando sobre isso, que estão colocando, trazendo isso para as áreas da sua vida, Sim. né? De um jeito ou de outro, né? Por exemplo, quem na vida ia imaginar fulano estando fazendo um mapa astral, né? Ou quem ia achar que ia fazer, né, um programa que se chama Medicina E-Simbólica, né? Quem iria pensar em fazer uma escola de negócios para mulheres? Lógico, muitas mulheres estão fazendo isso, mas ainda assim essa voz precisa se expandir muito mais, né? A gente precisa levar isso para muito mais lugares. Então, a Lari, com o trabalho dela, maravilhoso, místico e certeiro, né? No alvo da bruxa, basicamente. Eu brinco. Eu tive, olha que engraçado. Não foi um sonho, foi uma visão. Isso é uma característica desde criança, né? Eu achava que eu tinha sérios problemas, porque eu tenho muitas visões, né? E não sei se você conhece a Tati, que eu chamo ela de fada. A Tati. Sim, a Tati, né? Estava numa sessão com a O Tati. Fantástico Mundo de Tati. Fantástico Mundo de Tati. Estava numa sessão com a Tati, falando sobre o Astrolover. E estava no processo como eu iria conduzir o Astrolover. E eu tive uma visão, gente, mas tão sensacional, que eu só enxerguei a minha mão, tá? E a minha mão, ela dava a mão para mãos que estavam no barro, no lodo, uma coisa bem pesada. Uau! E foi somente essa cena. Só que nós estávamos falando sobre como eu vou conduzir, porque eu estava muito triste com a quantidade de gente que chegava até mim, principalmente naquela época, com zero conhecimento de astrologia, com zero conhecimento sobre si. Sim. E eu, nossa, mas como você vai fazer um mapa? Bom, e comecei a dissertar sobre isso. Quando veio aquela visão, gente, aquilo lá foi a chave mais perfeita que eu poderia entender. Esse é o meu trabalho, é pegar a galera que está ali na lama e ser o primeiro contato com o seu autoconhecimento. E tirar ela dali para que ela respire. Exatamente. Então, se eu for olhar para a massa do Astrolover, para a massa de seguidores, não é uma massa bruxa, mística, é uma massa totalmente do material, mas que está ali. Mas do que ela está falando? Botando o olho para fora da água. Isso. Então vai lá, mulher. Então, assim, essa visão, ela me tirou um preconceito, porque eu queria mais bruxas. Entendi. Calma. Exato. Você vai formar mais bruxas. Então, e essa conversa com a Tati, eu acho que já vai fazer uns 2 anos. Faz tempo. Faz tempo. Ali eu entendi. E é tão natural, porque só chegam pessoas que realmente estão com essa vontade, não é por curiosidade. Porque existe muito essa questão da astrologia ser associada à combinação amorosa. Sim, ao que eu não ao quero. Ao concreto. Né? Então, eu sou muito, muito abençoada pela deusa, pela agenda só ter pessoas maravilhosas. Mas aquela coisa, né? A gente atrai o que a gente é, né? A gente atrai aquilo que está ressoante com o nosso campo, né, mulher? E você vê, olha que engraçado. Engraçado não, né, gente? Não é engraçado porque a gente já sabe, né? Mas, assim, o que te deu esse pontapé, né? O que te, vamos dizer assim, jogou aquele booster de energia que faltava para entender o Astrolover e trabalhar em cima daquele Astrolover e que a coisa andasse para frente? Uma visão. Né? E o que foi comigo que aconteceu que eu toquei uma medicina simbólica no mundo? Um sonho. Então, de novo, gente, é entender o que tem de simbólico por trás disso. É dar, não diria só ouvidos, né? É dar ouvidos, dar olhos, dar sentidos, né? É dar sentidos do concreto para aquilo do sutil, né? Porque você saber utilizar isso no teu dia a dia, nossa... É o que eu digo, né? É outro modus operandi. Né? É leveza completa, mulher. E o sutil fala com a gente o tempo inteiro. Totalmente. É o passarinho que canta como você pensou, é uma nuvem que aquela nuvem tá com cara de alguma coisa. É aquela árvore, é um cheiro, né? Mas são aqueles momentos, são os momentos de presença, né? São os momentos que o Kairos age na gente. Né? Adoro, bom, Kairos me domina. A gente ama, a gente se espera, mas tem que voltar para né? Mas aí que tá, o equilíbrio que é o mais difícil, eu acho, né? Esse equilíbrio que por um tempo a gente fica lutando, brigando, nos exaure, mas a hora que a gente tem um ato de fé, pronto, né? Respira aliviado. Maravilhoso. Mulher, e conta mais uma coisa aqui para nós antes da gente
finalizar o nosso pod. Você estava me contando aqui um pouquinho antes que você está lendo um livro. Ai, Agora! olha, Conta isso agora, me gente. Jung, o curador ferido. Olha só. E que na astrologia nós chamamos de curador ferido Quiron. Quiron, né, na mitologia ocidental, filho de uma humana com Deus, que foi ferido, mas foi a partir da ferida que ele descobriu sua grande potência. Olha que coisa mais simbólica, o dito Quiron e o dito Jung. Sim, gente. Falaram pra gente que é através da nossa ferida que a gente descobre a nossa maior potência. Se não é a tua história. Total. A minha história. A história de todo mundo. É isso que eu digo. Quem tá nessa egrégora aqui, né? Todo mundo que tá nessa egrégora aqui, ou já, vamos dizer assim, tomou posse do arquétipo mesmo, no sentido de entender o que é isso, né? Que nisso vai estar a sua missão, como a gente fala, né? O que a gente veio fazer nesse mundo tá relacionado a isso, que a gente tem a nossa ferida, sofra, dói, claro, mas depois a gente limpa ela, a gente trata ela, descobre como cura e, para além disso, a gente leva isso para os outros, né? Para que os outros que você identifica com aquela, olha, é uma ferida parecida, olha só, então, olha só, não precisa passar água oxigenada 5 vezes no dia, é uma vez no dia lavar, não precisa sofrer tanto, ela vai fechar igual, dá tempo ao tempo, é o tempo da jornada, entendeu? Só a falar pro Claro, ele Uber, né, gente? Mulher no Uber, ele é aquela coisa. Eu tô na gravação. Eu tô na gravação, show. Tá. Beijo. Gente, eu amo, viu? Eu amo. Mas é isso, né? É isso. O concreto no meio disso tudo. Então, tinha que falar porque ele estava preocupado, né? É claro. Então você está lendo esse livro que Jung que ele se identifica como Quiron, é isso? Isso. Ele não fala de Quiron, na verdade, foi a própria autora que trouxe. A autora. Ele traz a comparação. Ela traz a comparação de Jung primeiro com a dor. Sim. Depois ele ferido, depois ele curando. Nossa Senhora. Então, é uma biografia baseada no Livro Vermelho. Sim. E também no Sonhos e Reflexões. Sim. Então, ilustrada, traz as pinturas que Jung fez nos momentos maravilhosos, do reino intermediário, os momentos do reino intermediário. O porquê que ele criou o reino intermediário, como foi que ele criou a questão do ser introvertido e extrovertido. Então, e conta muito a história da infância dele, o primeiro sonho que ele lembra da vida dele. Gente, então, e daí ele conta muito sobre essa questão nossa porque ele se identificava como estranho por ter 2 personalidades. A primeira, que ele chamava assim, a primeira personalidade, e depois a segunda personalidade. A primeira de essência e a segunda que o mundo foi moldando. Isso não é a gente. E daí, eu estou no meio do livro e eu estou apaixonada. Ele diz assim, não é isso. A questão da gente... Mexeu aqui? Peraí. Não está funcionando, pode ficar tranquila. Continue, amada. Ele traz a questão de a gente entra nesses momentos de catarse, de pira, quanto mais distante a gente está do nosso self. Olha só. Quem a gente é de verdade. Olha só, né? Então, olha que homem maravilhoso me falar isso, ser dito como louco, como bruxo. Pois é. Sim. Então é isso mesmo, tá? Você não está perdida. Você não, aqui é seu lugar, mulher. Fique tranquila, né? Lari, amada, faz aqui passa aqui para o pessoal o que você faz, como é que você está trabalhando agora. Para quem quiser, tiver interesse, segue essa mulher maravilhosa com as dicas astrológicas. E não só dicas, né? Porque não é de dicas que a gente vive, né? É de contexto e profundidade, né? Esse que é o negócio, né? Sim. Então, fala, mulher. Atualmente, eu faço o mapa 100% remoto. Então, eu prefiro, inclusive, fazer remoto, porque daí a gente consegue gravar a conversa, gravar a tela, e você fica com essa gravação de mapa astral natal para a vida inteira. E o que é o mapa astral natal? É o GPS da sua vida, né? Basicamente, você lê ele como base. É o primeiro mapa que você deve ler. Inclusive, foi essa questão que você trouxe no passado. Faça a Revolução Solar ou faça o mapa natal? Primeiro mapa natal, que fala de você. Aí depois temos a Revolução Solar, que é o seu mapa de aniversário,
que é a previsão mesmo astrológica do seu aniversário, mas não aquela previsão de em setembro você vai ver uma pessoa... Um grande amor. Não é assim, gente. Eu não sou dessa. Não é sobre isso. Então, ele dá o contexto do ano. Então, se é um ano onde você vai ter desafios profissionais, escolhas ou questões internas, então é um ano para você se preparar, né? É o mapa da preparação do seu ano. Tem mapa de sinastria. Temos um site, né? Então é astrolover.com.br, astrolover com 2 T's, porque eu uso a numerologia também, porque a gente usa tudo que está disponível. É lógico, né? E tem o Astrolover, que procuro postar. Quando o Kairos não me pega, eu tento postar diariamente. Se não parece que é diário, mas é de semana em semana. Assim, se eu não tô lá, tô vivendo coisa de sutil. Mas ela tá, viu, gente? Ela tá, isso que importa, né? Então, no Astrolover eu posto bastante coisa sobre mapas, sobre autoconhecimento, sobre processo. Isso, então, é o que ela falou, né? O que você falou. Para as pessoas que estão... Essa visão foi maravilhosa, né? Para as pessoas que estão ali com a mão já para fora, começando a colocar o olhinho para fora, gente, cola nessa mulher. Cola nessa mulher, porque didática maravilhosa, assim, insights poderosíssimos com ela. Nossa, as coisas que ela me falou no meu mapa, assim, eu falei, caí para trás, já vi umas 2 vezes, tem que ver de novo, porque é assim, né? Cada vez que olha, mais você ouve. Impressionante. E eu vou te dizer, mas acertou em cheio, né? Porque basicamente é rumo ao self. Aqui com medicina simbólica, com tudo isso trabalhado aqui nesse momento agora, né? Que a gente fez distante tanto tempo, mas agora a gente está em casa, né? Eu quero te agradecer. Muito, 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 muito. Uma honra. Honra e uma alegria. Uma honra, gente, dessa mulher aqui comigo. A gente é vizinha ainda, nós vamos tomar um café agora, né? Sim! Tá bom, gente? Então, um beijo. Fiquem por aí para mais podcast que a gente vai trazer na sequência. E até a próxima. Beijo.